Seja muito bem-vindo ao Itacast, o podcast do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, projetado por engenheiros e comandado por um jornalista. Aperte o cinto porque vai balançar. Olá, eu sou Rui Gonçalves e estou no comando deste podcast feito para você que quer saber mais sobre uma das mais respeitadas instituições de ensino superior do país. Um projeto que nasceu pensando nos vestibulandos que sonham em estudar no ITA e também para os treineiros e aqueles que nem imaginam que o ITA pode ser sim a sua casa nos próximos anos e fazer parte da história da sua vida. No plano de voo desse episódio, o ITA é para você. E aqui, 2 exemplos de pessoas que foram buscar o ITA e colocar o ITA nas suas histórias de vida. Primeiro, o Caíme Miranda e a Joana Costa. São 2 iteanos que, por diferentes caminhos, também seguiram pela carreira militar. Vou começar com a Joana. Joana, como é que você veio parar no ITA? Então, eu sou de Recife, né? E lá não é muito tradicional o pessoal prestar vestibular para outras cidades, vamos dizer assim, né? Outras cidades, do outro lado do país. Exatamente, outro estado também não, né? E aí eu fiz o vestibular no terceiro ano apenas para federal e para estadual do meu estado, que era meio que a tradição lá, né? Eu descobri sobre o ITA, eu já estava no terceiro ano do ensino médio. Então, como eu já tinha começado a minha preparação para fazer federal e estadual, eu falei, não vou interromper, vou continuar e vou fazer, né? Engenharia? Engenharia civil eu fiz. E aí eu fui pesquisando mais, né? Na época tinha uma internet de escada, mas já tinha acesso à internet, né? As coisas já estavam melhores. E aí eu fui pesquisando mais um pouco, né? Lá em Recife tinham 2 cursinhos preparatórios para o ITA, apenas 2. E eu falei, não, tudo bem. Eu prestei vestibular depois que eu terminei o terceiro ano, né? Eu não passei. E aí eu falei, não, tudo bem, vou ficar só na federal. Aí eu fiz federal. E aí eu vi que eu não estava me sentindo completa, vamos dizer assim. Eu falei, putz, eu acho que... Eu falo que todo iteano gosta de um desafio, entendeu? Não estava me sentindo desafiado o suficiente, entendeu? Falei, você ainda não era iteano e já estava sentindo esse negócio. Daqui não é para mim. Preciso de alguma coisa mais difícil. Preciso sofrer um pouco mais. Eu quero sofrer, né? Aí eu falei, não, preciso de um desafio maior. E assim, o desafio para mim, né? Para mim sempre foi um desafio para mim. Eu não sou uma pessoa muito competitiva. Então, assim, eu nunca fui muito de, eu quero ser melhor do que ele. Eu queria um desafio para mim, provar que eu conseguia, entendeu? Eu consigo passar lá. E aí eu falei, não, fiz um ano de federal, falei, não é isso, vou tentar fazer o cursinho, porque eu não queria, eu podia estudar sozinha, né? Mas eu me conhecia, eu falei, eu acho que eu não sou tão focada e dedicada assim que eu vou conseguir pegar em meta e fazer meu plano de estudos e estudar sozinha, né? Eu falei, não, eu preciso de um cursinho, eu preciso de um direcionamento, né? Só que aí meu pai estava desempregado, minha mãe tinha um salário muito baixo, eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho. E aí eu falei, e agora, né? O que é que eu vou fazer? Aí tinha 2 cursinhos e eu fui lá chorar minhas pitangas. Cheguei lá na coordenação, eu quero fazer um cursinho e tal. E aí eles, vamos fazer uma prova para você ganhar, ver se você ganha uma bolsa. E eu fiz a primeira prova, aí eles me deram 50%. Eu falei, tá, mas eu ainda não tenho 50%, né, de dinheiro para pagar. E eu falei, vamos no outro cursinho. Eu fiz a prova e aí eles me deram uma bolsa integral. E aí eu consegui fazer o cursinho, né, tranquei a faculdade para desespero da minha mãe. Imagino você voltando para casa depois de ter passado numa universidade pública, universidade federal, falando, mamãe, vou trancar, vou fazer outro vestibular. Exatamente, E aí eu peguei e falei, não, vou pegar essa bolsa, vou trancar a faculdade, estudei muito durante esse ano e aí no final do ano eu consegui passar, né, no IME, no ITA. E aí o pessoal do cursinho saiu me matriculando em outras provas, meio para fazer propaganda lá. Mas eu nem me lembro, mas o meu foco era em ITA, né? Então, colocaram sua foto no outdoor, espalharam por Recife. Exatamente. Joana, aprovada, IME, ITA, aquela coisa toda. E aí foi assim que eu consegui, né? E aí realmente
acho que eu realizei o meu sonho, eu realizei essa vontade que eu estava querendo de me sentir desafiada, entendeu? Realmente foi um desafio, não só entrar, como também concluir, né? Mas você fazia engenharia civil lá? Sim. Aqui você fez engenharia civil? Fiz engenharia mecânica. Eu mudei de engenharia, exatamente. Porque eu falei, eu acho que eu também estou gostando da área. E aí resolvi fazer engenharia mecânica. Mudei tudo, falei, vou. Mas assim, vamos fazer o papel de advogado do diabo aqui. Você é engenheira formada pela Federal de Pernambuco, já não é um bom diploma? Por que você precisava sair, fazer tudo isso e vir para São José dos Campos fazer o ITA? Eu tinha muita vontade de sair de casa. Tinha esse outro fator também, né? Ao contrário do pessoal de Recife, que a maioria do pessoal continua, né, na casa dos pais, era uma coisa que eu queria sair de casa. Então, para sair de casa, eu precisava, tipo, eu não tinha dinheiro também para me manter, então, assim, se eu fosse fazer uma federal ou estadual de outro estado, como é que eu ia me manter? Minha mãe não ia ter dinheiro. Aqui eu sabia que o alojamento era de graça. Então eu falei, é isso aí mesmo que eu. Então, por conta disso, por conta dessa questão do desafio, eu falei, não, é ITA. Eu vou vir pro ITA. E aí, vindo para cá, eu já prestei o vestibular para o curso diferente, né? Que eu estava fazendo engenharia civil. E me encontrei muito na mecânica, assim. Eu acho que, no final das contas, foi um bom, sei lá, recomeço, vamos dizer assim, né? Era o que eu estava precisando para minha vida acadêmica, vamos dizer assim. E Caíme, você também gosta de desafio, Caíme? Eu acho que foi inclusive o mesmo combustível que me trouxe pra cá mesmo. Pensando na história da Joana, assim, foi algo bastante parecido também. Como é que foi a sua história? Primeiro, da onde você saiu? Então, eu sou de uma cidadezinha muito pequena, se chama Jequitinhonha, no interior de Minas Gerais, já quase Bahia, nordeste de Minas. Na época de que eu estava lá, devia ter em torno de 20 mil habitantes. Ah, então deve estar assim, cheio de cursinho preparatório pro ITA lá, Aí você né? imagina, tem um em cada esquina praticamente. Não, na época não é que não tinha cursinho preparatório pro ITA, não tinha cursinho nenhum. Você se formava lá no ensino médio e acabou. Tanto que a minha turma do ensino médio foi a segunda turma da única escola particular que tinha na cidade. E fora essa só tem uma escola pública de ensino médio, então não tinha tanto recurso na cidade assim, né? Internet, por exemplo, já havia lá, mas não tinha computador em casa, internet em casa não tinha. A gente tinha que ir para a época era Centros Tecnológicos, que era um programa que dava essa possibilidade de acesso à internet para os alunos da cidade, né? E era ali que eu conseguia informação sobre vestibular, sobre qualquer outra coisa que eu quisesse tentar depois. E isso a gente está falando de que ano? Isso era em torno ali de 2002, 2005, mais ou menos, ensino médio. Foi por volta disso. Não faz tanto tempo assim. Não é tão antigo, né? A internet se movimentou muito lá para cá. Mas então, assim, eu vim dessa cidade muito pequena, numa região pobre. Eu não tive tantas dificuldades financeiras assim. Minha família não era pobre, mas também não era nada abastado. Então eu sabia que naquela época, prestar um vestibular para fora já era uma coisa um pouco irreal. Porque não tinha faculdade próxima, só tinha na capital ou em cidades muito distantes, né? E para manter a minha família e me manter numa outra cidade fora seria um pouco complicado, talvez até impossível para as condições financeiras que a gente tinha naquela época. E aí eu fiz todo o ensino fundamental na escola pública. Quando chegou ali na época do ensino médio, meus pais me matricularam na escola particular. E lá o meu professor de física, Ailton, agradeço muito, ele é até hoje por isso, me apresentou ao ITA e também me apresentou a EPICAR, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, também da Força Aérea, né? Que na época a apresentação veio em torno da dificuldade de ingresso, porque eram os vestibulares talvez os mais difíceis do Brasil naquela época, né? Então, essa dificuldade já foi um grande atrativo, assim como a Joana. Acho que eu sou bom, acho que eu consigo esse negócio aí. Esse negócio difícil é pra mim. Acho que eu queria até topar essa empreitada daí. Mas teve um outro fator que chamou bastante atenção, que era, naquela época o pessoal já dizia que, caso você conseguisse passar, você teria uma bolsa auxílio, alimentação, moradia. Então, assim, ter todo esse apoio para sair de casa, eu enxerguei ali uma possibilidade, que eu não estava conseguindo ver para fazer um outro vestibular, porque eu teria que me virar, eu e minha família, né, por meios próprios. Então, se antes eu só pensava em conseguir um emprego direto, ou talvez no máximo um concurso público, mas nada que fosse para continuar nos estudos, né, surgiu aí uma oportunidade, uma possibilidade, e eu me agarrei a elas. Então, com o apoio dos professores lá, que foi fundamental tanto para ter motivação, quanto para ter conhecimento para poder passar nas provas, né? Eu tentei o vestibular da EPICAR no meu segundo ano do ensino médio,
e saí de lá tonto, sem saber nem para onde é que ia. Tão Foi difícil, atropelado. nossa, cara, muito difícil aquela prova mesmo. Mas aí que eu vi como é que era tanto o nível da prova quanto o nível dos concorrentes, né? E aí eu tive o terceiro ano, falei assim, não, beleza, agora que eu já sei onde é que eu tô me enfiando, vamos se preparar direito para esse negócio aqui. Aí no terceiro ano, mesmo sem internet, sem muito recurso, mas juntei com o material que eu tinha, contei com o apoio de professor, era tirando dúvida, perturbando eles em casa, às vezes, lá para resolver alguma questão, consegui passar no vestibular da IPCAR. Isso já no meio do ano, né? E infelizmente também não consegui passar no do ITA no final do ano. Foi outra paulada de prova também, porque com respeito ao IPCAR, mas é muito mais difícil ainda o vestibular. Então foi sair lá tonto de novo, sem saber para onde é que ia. Mas assim, então, já que eu consegui um futuro, né? Consegui passar no vestibular do IPCAR, vamos guardar esse sonho de ITA um pouco na gaveta, ver quais vão ser as possibilidades depois, e vamos topar essa oportunidade que Deus botou na frente aqui de ir para a IPCAR. E isso que eu fiz, fiquei um ano lá, depois mais 2 anos na Academia da Força Aérea, que é o caminho natural de quem sai da IPCAR, né? Fui cadete aviador, mas não consegui ter sucesso no voo, eu não consegui passar. Já na instrução do segundo ano, do segundo EIA, seja por motivos lá de emoção ou fisiológicos, de não conseguir ter o controle da aeronave, eu não consegui passar. E aí veio uma segunda oportunidade, porque os meus amigos me informaram, né, que era muito comum, às vezes, cursinhos de cidades maiores ofertarem bolsa para pessoal que tinha saído nessa condição, porque eles sabiam que essa galera tinha uma chance grande de conseguir voltar. Ele já tinha tido sucesso anteriormente, né? Então valia a pena a aposta. E aí eu saí da academia, fui morar em Belo Horizonte, a capital do estado, com familiares. E com a cara e a coragem fui lá bater na porta de cursinho e pedir um apoio e tal. E um deles lá de um dos colégios decidiu me dar uma chance e me deu uma bolsa. Então foi esse um ano, de 2009, cursando o cursinho, e no final do ano tive o êxito, consegui passar no ITA, dar essa emoção para os meus pais lá, que foi muito legal dar notícia para eles e tudo mais. Foi uma felicidade muito grande. Porque deve ter sido um ano super difícil, né? Foi. Primeiro você dizer para os seus pais que eu estava sendo desligado da Academia da Força Aérea. Exatamente. E depois voltar para casa e dizer assim, passei no ITA. Exatamente, foi isso. Teve essa... Não dá para deixar de dizer que não foi uma derrota, né? Não ter conseguido, não ter tido sucesso no voo. E aí sai de alguma coisa que já estava um rumo mais ou menos certo para voltar para um monte de incertezas. Eu tive que voltar a depender financeiramente deles, porque já não tinha mais o suporte financeiro e físico lá da academia. Então foi um ano que eu passei às custas dos dois, né? E ainda naquela dificuldade, será que depois de ter passado 3 anos sem o estudo, sem na linha do ensino médio ali, né? Vai dar para poder voltar e pegar um vestibular tão difícil assim, pelo menos pela fama e tal? Então foi desafiador, com certeza. E não foi fácil também, era estudar de manhã até a noite. Graças a Deus tinha amigos e namorada lá em Belo Horizonte para poder ter uma válvula de escape no final de semana, pelo menos. Mas não foi um período muito tranquilo, não. Pelo que vocês estão falando, aquele estereótipo do aluno do ITA de ser um gênio não funciona. Porque a história de vocês é objetivo, dedicação e empenho. Sim. Como é que é a rotina de quem se propõe a disputar uma vaga numa escola como o ITA, Joana? Eu, particularmente, né, assim, eu tracei um plano de estudos, né, quando eu fui pro cursinho no ano, falei, eu vou agora focar no estudo, final do ano eu quero passar, é isso que eu quero. Então eu segui basicamente a recomendação, né, do cursinho, né, simulados, eles tinham uns desafios, e basicamente eu estudava de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, né, às vezes eu tirava uma folga assim, fim de semana, nossa, tô cansado, preciso assistir um filme, vou no cinema, né, fazer alguma coisa assim, né, mas foi muito foco assim no estudo, e para mim, eu acho que o que funcionou melhor foi a questão de fazer provas antigas, né? Então eu peguei uma apostila gigante de provas antigas e eram meus simulados sozinha, né? Eu ficava sozinha, ok. Eu fazia em 3 horas e meia, sentava e ia lá. E aí eu conferi o gabarito, ok, é isso aqui. E aí era isso, né? Aprender com os erros, né? Aprender, putz, não deu para fazer nesse tempo, por que não deu, entendeu? Acho que é a parte mais importante. Não deu, vamos traçar estratégias para você alcançar aquele objetivo, entendeu? Ter maturidade suficiente para ver o que é que deu errado para você consertar e fazer certo a próxima vez, entendeu? Acho que foi isso, assim, um foco muito grande. Foi assim também para você, Caíme? Sim, com certeza. E essa história, inclusive, de
passou no ITA, você é um gênio, assim. Conversando com o pessoal do colegas de turma lá, né? Você tem contato com pelo menos 10 turmas, assim. Você vê que são exceções os iluminados, né? Vamos dizer assim. Que conseguem passar de primeira, saindo do ensino médio sem ter feito por cursinho. Ou que diz que não foi tão difícil ter conseguido passar. A maior parte das pessoas tenta 2, 3, eu tive colega que tentou 6 vezes para conseguir entrar. E para todo mundo era uma jornada de estudo muito intensa, de manhã até a noite, com pouco descanso, com muita abdicação, porque seus colegas que não estão no empenho desse, né? E na flor da idade lá, com 18, 20 anos, está aproveitando, está na praia, está fazendo festa, está com namorado. Cara enfiado no livro. Você está lá estudando assim tudo. Então exige muita. Você tem que abrir mão de muita coisa, né? De muito prazer que você teria na cidade lá e tudo, para poder buscar esse futuro maior. Mas no final das contas vale a pena. Vale muito a pena. Sim, é gratificante. Né? E imagina o orgulho da família, né? Porque no final de todo esse sofrimento, a família deve ficar muito feliz em ver o resultado disso. E vocês dois optaram por seguir a carreira militar. E você já tinha... O Caim, você já tinha iniciado isso, porque você foi para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Academia da Força Aérea e tudo mais. Mas você, Joana, por que cargas d'água você optou em seguir a carreira militar? Hoje você é capitã, né? Isso. Eu entrei no ITA, na época do meu vestibular a gente não entrava, assim, tinha opção, né, de ser optante, e eu não entrei para ser aluna civil. Só que no primeiro ano a gente tem um ano inteiro de instrução no CPOR, então a gente fica vinculado ao CPOR, todo mundo tem que fazer esse serviço militar obrigatório, e aí foi quando eu tive contato, né, com o mundo militar, e aí eu vi, não, é legal, eu gosto, né, porque assim, eu nunca tive ninguém na família que fosse, né, tem muito isso, você não tem uma orientação, né, que nem eu tirei da minha cabeça de, vou fazer isso, vou ser engenheira, entendeu? Não tinha ninguém para me orientar, era só porque assim, eu tenho afinidade com matérias de exatas, então vou ser engenheira, né? Não tinha ninguém para falar, ser militar é mais ou menos isso, ou mais ou menos aquilo. Então foi basicamente pelo primeiro ano de ITA, né? Que eu vi, não, é para mim, eu gosto dessa vida, e aí foi assim que eu resolvi. Quando foi no final do segundo ano, aí eu troquei a opção, né? Que eu seria para ser aluna civil, e aí eu virei militar. E aí você descobriu que você, além de não pagar a faculdade, ainda te pagavam para estudar, Exatamente. Né? No primeiro ano eu descobri isso também, E aí é um outro atrativo também, né? Principalmente no meu caso, que no segundo ano, eu não sei como está agora, mas no segundo ano a gente não recebia nada, né? Auxílio nenhum. Inclusive eu recebi bolsa da EITA, que eles podiam, custeavam alunos carentes, né? Eu dava um monte de aula particular para ter dinheiro. Então, assim, foi um ano apertado. A minha família, para me mandar dinheiro, eles se cotizavam, entendeu? Cada um mandava um pouquinho para eu ter algum dinheiro para ficar aqui, apesar de ter alimentação, tudo, você acaba gastando alguma coisa, entendeu? Xerox, qualquer coisa, você gasta, né? E aí foi assim que eu, né, falei, não, realmente acho que vai facilitar, eu pude ajudar a minha família também, então isso daí foi bem legal. Agora, você, Caíme, você já vislumbrava uma carreira militar? Ou você acabou indo para a EPECAR porque efetivamente era uma boa escola e você teve capacidade de ingressar, e aí a vida militar entrou no teu horizonte? Foi pelo segundo caso. Na verdade, quando eu passei na EPECAR, eu nem sabia que depois da EPECAR vinha a AFA. Eu pensava que era a AMAN, que é uma escola do Exército. Confundia as bolas. Você não entendeu a diferença de AR para X? Não. Eu achei que eu ia ter que fazer um outro concurso depois. Então, só quando eu cheguei lá, foi que eu vim descobrir onde é que eu estava entrando mesmo. Mas o grande atrativo na EPECAR na época era por ter sido uma escola muito boa. E eu pensava que ali eu faria um bom ensino médio para me dar condições para poder fazer um vestibular melhor depois, ou um concurso, alguma coisa do tipo, né? Mas o atrativo foi esse. Aí depois, quando eu cheguei lá que eu conhecia, aí foi que eu vi que a oportunidade era muito melhor do que eu esperava. E aí, quando eu vim pro ITA, justamente por ter tido um fracasso, né, um insucesso anterior, eu vim como militar, eu já estava disposto a ficar os 3 últimos anos como militar, mas ainda tinha dúvida se eu queria aquilo de volta para a minha vida, se queria novamente aquilo. Né? E pensei em sair, tentar uma carreira na iniciativa privada e tal, mas falei assim, já estamos aqui, eu sei que pelo menos financeiramente eu estaria numa boa situação, então vou dar uma oportunidade para a Força Aérea, né, e ver como é que seria, como é que seria seguir por essa porta.
E graças a Deus que eu fiz isso, porque desde aquele primeiro ano eu gostei muito. Tem desafios muito bons na carreira de militar. Você trabalha com gente muito competente, você tem um suporte muito bom para poder desenvolver seu trabalho. Então tem muitos pontos positivos, claro que tem dificuldades também, mas muitos pontos positivos de seguir por essa carreira. E estamos já há quase 10 anos já nesse rumo. E hoje você, como capitão engenheiro, atua aonde? Eu trabalho aqui no DCTA, que é o grande instituto que abraça também o ITA, né? O ITA é um dos institutos que compõe o DCTA. Trabalho no Instituto de Fomento e Coordenação Industrial. No IFI? No IFI, exatamente. Lá ele presta alguns serviços de certificação, de garantia de sistemas de gestão, metrologia e de fomento à indústria mesmo. A minha área em si é a de certificação espacial, aeroespacial. E hoje eu trabalho no processo de certificação da aeronave Gripen, que já está nos finalmente aí, né, para incorporar a Força Aérea também. E Joana, e você, como capitã engenheira, faz o quê? Eu trabalho no Instituto de Aeronáutica e Espaço, né, o IAE, que também fica dentro do DCTA, e trabalho com desenvolvimento, né, na área de desenvolvimento tecnológico. Então, eu trabalhei um tempo, né, ainda estou agregada com a parte de controle de veículos espaciais, né, controle de foguetes, e atualmente o meu projeto que eu estou, né, trabalhando com mais afinco agora é a implementação de um sistema que se chama IFF Modo 4BR, que não vai funcionar só para a Força Aérea, mas também para as outras forças, né, para o Exército e para a Marinha. O IFF é a identificação de aeronave amiga ou inimiga. Exatamente. E, inclusive, o primeiro criptocomputador, né, que é um componente desse sistema, vai no Gripen, exatamente. Certificado em fita. É verdade. Você desenvolve, ele certifica. Exato. Exatamente. Legal. Gente, para a gente encerrar o papo e pensando que vocês estão falando para vestibulandos e treineiros que ou querem vir para o ITA ou estão descobrindo o ITA, mais ou menos como vocês, olha, existe essa possibilidade. Queria que vocês dessem uma dica para cada um deles. Começando por você, Caíme. Tá. A dica que eu diria é o seguinte, primeiro tirem essa ideia de que ITA é para gênio, que são só os escolhidos ali, que vão conseguir entrar aqui no Instituto, porque o ingresso e a sua continuidade no Instituto estão muito mais relacionados com o esforço, a sua dedicação e o seu foco, quanto você está disposto a empenhar naquilo dali. Mas também vale a ressalva de que essa escolha ela tem um custo muito alto, então você vai ter que abrir mão de muita coisa durante o seu tempo de preparação, vai ver os seus amigos que escolheram caminhos diferentes, né? Talvez aproveitando muito mais esse tempo, né, de juventude, de final de ensino médio, de cursinho e tal, e você vai ter que estar ali dedicado naquele futuro. De quem já está do lado de cá, já passou por isso, a Joana também é uma situação, vale a pena, vale muito a pena, e pode ter certeza que depois que você entrar e depois que você se formar, você vai aproveitar bastante, vai conseguir compensar esses poucos anos, esse pouco tempo que você perdeu ali para se preparar para o ingresso. Joana, compensa? Sim, totalmente. Tire a ideia de que é para gênios, de que eu ouvi muita gente dizendo, se você não tem condições, você não consegue fazer, entendeu? É muito mais difícil, isso é verdade, mas eu não tinha condições e eu corri atrás do jeito que deu e eu consegui, entendeu? Eu me formei, eu consegui, né, entrar na faculdade. A minha dica se é o seu sonho, siga em frente, persiga esse sonho, né? Estude muito, porque eu acho que o que todo mundo fez, e se prepare psicologicamente também, né? Na prova é muito importante você estar preparado, tipo assim, estudei muito, estou preparada, mas se você não tiver um controle emocional bom, como é que você vai conseguir fazer aquela prova, entendeu? Então prepare seu emocional também, né? Crie técnicas para respiração, alguma válvula de escape para que você realmente consiga, mantenha a calma e o foco na hora da prova. Perfeito. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Sim. Parabéns pela história, parabéns pela conquista e que vocês tenham muitos projetos incríveis pela frente nessa carreira que vocês escolheram. Obrigado mesmo. Obrigado. E a gente agradece cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. Fique ligado nos nossos episódios, curta o canal, ative sininho, compartilhe, faça tudo aquilo que é regra nas redes sociais. Manda bala e boa sorte no vestibular do ITA. Até!